Eu não tenho chance aqui, olha. Sem querer reclamar, tá? Bom dia a todos. Então é com uma grande satisfação que a gente dá início ao SIG, finalizando aí a programação de 2020, nosso segundo ano de programação junto à Rede Nacional de Pesquisa, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E hoje, com grande satisfação, a gente faz o lançamento do nosso site, o site do Ação Círculo, e dividindo esse espaço, então, com a temática, né, tão cara que o NEP Migra traz para nós, com o professor Fábio, a professora Pamela, a professora a Maria Catarina, a Mariana e o Januário. Então, para nós é uma grande satisfação essa parceria com o NEP Migra e compartilhando com o NEP Migra, nós compartilhamos com todos os nossos parceiros que vêm trabalhando junto nos podcasts, nas webséries e também nos SIGs. E com isso, então, a gente gostaria, né, de celebrar esse momento, que é um momento talvez de muita produtividade dentro do contexto que a gente vem vivendo. Agradecer principalmente à Faculdade de Ciências Econômicas, ao Departamento de Economia e Relações Internacionais, por esse aporte, esse apoio que nós recebemos ao longo de todo esse tempo. E antes de passar a palavra para a Judite, que vai nos apresentar o site, a gente já podia ir carregando o site, eu gostaria então de tornar público a parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Unifesp, a Universidade Federal do Pará e a Unesp, para que a gente possa estar desenvolvendo a plataforma de gestão do conhecimento em soberania e segurança alimentar e nutricional, que vai estar sendo, então, abrigada aqui na Faculdade de Ciências Econômicas. Essa plataforma ela tem como intuito disponibilizar base de dados públicas, indicadores e um ambiente colaborativo para a construção da soberania e segurança alimentar e nutricional, e ela vem, então, de um exemplo, né, de um esforço aí também do Ação Círculo da construção do Observatório Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente gostaria de estar compartilhando com todos, né, essa grande conquista nesse momento que a gente está vivendo e agradecer, então, a participação de todos e todas nessa construção. Com isso, então, eu passo a palavra para a Judite, que vai nos apresentar o site do Ação, que está, né, em construção, mas ele já tem, então, aí um acúmulo do que a gente vem fazendo. Então, Judite, com a palavra. Bom dia. Certo, está um pouco devagar aqui, mas vamos ver se aparece. Bueno, vou compartilhar aqui o site. Bom dia de novo para todos e todas que estão aqui presentes. Como a Gabi falou, é uma enorme satisfação, né, a gente estar podendo lançar esse site aí, mostrando um pouco aí do percurso do Ação Círculo, né, e também com um espaço de divulgações tanto passadas como presentes, né, como de futuros trabalhos que venham a ser abrigados pelo Círculo de Referência. Então, vou tentar apresentar rapidinho, porque a gente tem bastantes convidados aí para a webconferência de hoje. Só comentar que lá no bate-papo a Pamela disse que também tem um Marquense. Então, só para colocar todas as pessoas que também hoje vão estar falando. Então, vou apresentar rapidinho, né, o site do Ação. A gente tem ido construindo ele, tentando juntar um material e ser um pouco interativo. Queria agradecer também para todos e todas os que participaram, direto e indiretamente, para construir esse site também, isso é importante dizer. Eu sou doutoranda em Desenvolvimento Rural pelo PGDR, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, e estou aqui falando enquanto membro integrante do Ação Círculo, certo? Então, a gente tem aqui no início alguns dos materiais, assim, mais recente que a gente tem ido elaborando, né? Um pouco de vídeo sobre a história do Ação, os podcasts que a gente tem elaborado também para poder acessar um público mais amplo para além da comunidade acadêmica, né? A gente tem as webséries
que são umas séries, vídeos que a gente tem elaborado. Temos duas webséries, uma que é a Biodiversidades Manejando Saberes, Descobrindo Sabores, e a outra websérie Saberes e Fazeres da Sociobiodiversidade. Eu vou mostrar mais tarde a página principal dessas webséries, né? Mas, basicamente, são pequenos vídeos curtos que mostram os diferentes usos que a gente pode fazer dos recursos da biodiversidade, visando a conservação dos ecossistemas por meio do uso, certo? Então, a gente tem aqui algumas notícias mais recentes, destaques, né? Questão de atividades que estão acontecendo, né? Um pouco do projeto Panexus e alguns vídeos aí para vocês conseguirem acessar. Enfim, aqui no início se repetem algumas das informações, a gente tem aqui também um contato caso alguém queira saber um pouco mais do assunto. Mas vamos um pouco aba por aba, rapidinho, para vocês verem um pouco dessa construção. Então, aqui, para quem quiser entender um pouco mais o que é esse círculo de referência, né, a gente tem aqui um pouco do histórico, e esse mapa aqui, que é interessante, porque ele tem, um mapa, digamos assim, um esquema das instituições parceiras, já seja universidades a nível da América Latina, como organizações da sociedade civil, do governo, da universidade daqui do Brasil, grupos de pesquisa que são abrigados pelo próprio PGDR, pela Ação Círculo, né? Então, para vocês verem, podem acessar dando um clique, digamos, em cada um desses logos, podem acessar aí as informações dessas instituições, certo? Então, aqui temos toda a lista de parceiros, de organizações parceiras do Ação Círculo. Também na própria aba do Ação podem ver mais detalhes, informações sobre o círculo de referência, enfim, de alguns dos objetivos centrais para quem quiser saber mais detalhes. Sobre os projetos, temos o Panexus, que é o projeto que estamos desenvolvendo atualmente, que é o Panexus, Governança da Sociobiodiversidade para a Segurança Hídrica, Energética e Alimentar, na Mata Atlântica Sul. E então construímos uma aba para deixar mais acessível para as pessoas entenderem um pouco dos objetivos que tem esse projeto, né? Aqui temos os eixos, explicando um pouco sobre o objetivo de cada um dos eixos e também sobre as oficinas do Panexus. A gente, por causa da pandemia, parou com as oficinas presenciais, mas a gente converteu essas oficinas presenciais nessas webséries que eu comentei antes. Mas a gente tem ido desenvolvendo oficinas sobre diversas atividades, como saboria artesanal, uso de espécies nativas, sobre o uso dos produtos da sociobiodiversidade, sobre a abelha sem-ferrão também, sobre a produção de mel com a abelha sem-ferrão, entre outros, certo? Então, aqui também encontrará um pouco mais de informações sobre isso. Para quem quiser saber um pouco mais também dos projetos anteriores, pode acessar aí os projetos do NESAM e os projetos do DESMA, que são os núcleos de estudos e pesquisa, digamos assim, envolvendo as mesmas equipes que hoje compõem a Ação Círculo. Temos também uma parte sobre a ação e políticas públicas, né? Envolvendo os planos de ação nacional. Temos o PAN de ação, o Plano de Ação Nacional de Lagoas do Sul, né? Então a gente, com o qual o Panexus está contribuindo, né? E trabalhando conjuntamente. Quem estiver interessado, temos aqui material para compreender um pouco mais sobre os planos de ação. Mas basicamente são instrumentos, digamos assim, de ordenamento territorial para buscar estratégias de conservação nos distintos territórios, certo? Então, aqui, trabalho conjunto que tem sido feito com o ICMBio. É importante só enfatizar que essas ações de conservação, elas sempre são feitas considerando
em conjunto com os povos e comunidades tradicionais. A gente tem aqui também, enfim, informações mais detalhadas sobre isso e sobre o grupo de assessoramento técnico, que são, digamos assim, os grupos de pesquisadores e técnicos e pessoas da sociedade civil que têm ido organizando as estratégias para o plano de ação de Lagoas do Sul. Temos também um plano de ação territorial para o Planalto Sul, né, nessa lógica também que eu falei, com alguns mapas, com alguns materiais para vocês baixarem e acessarem mais detalhes. Importante aqui destacar a partir da cadeia solidária das frutas nativas, né, enquanto uma rede que vem trabalhando faz muitos anos, mais de uma década, né, na questão dos produtos da sociobiodiversidade, polpas, mas outros produtos também, né? Então, vocês podem acessar aqui mais informações sobre a cadeia solidária das frutas nativas. E aqui, eu só vou destacar, a gente vem trabalhando também dentro do Panexus e enquanto Ação Círculo, num grupo que está vendo os usos das flores, distintos usos das flores alimentícias. Então, a gente tem uma série de ações e a gente elaborou final do ano passado, o calendário para esse ano 2020. A gente tinha entregado ele impresso, mas aí começou a pandemia, né? Então, a gente tem também colocado a versão em PDF que vocês podem baixar, mas a gente já está elaborando e vai disponibilizar aqui também os calendários para o próximo ano. Que mais temos as plataformas. Então, as plataformas de ação, por agora, vocês têm acesso por aqui ao Observatório Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional, com dados de monitoramento de indicadores e das dimensões de segurança alimentar e nutricional a nível de Rio Grande do Sul. Mas como a Gabi falou, como a professora Gabriela acabou de comentar, estamos envolvidos aí na Plageção, que vai ser a plataforma de gestão do conhecimento de segurança alimentar e nutricional com dados a nível nacional. Isso vai depois, né, a partir do próximo ano, estar disponível aqui nessa parte das plataformas. Temos também um link para notícias, com uma diversidade de notícias que, enfim, dos eventos, cursos de outras questões. E aqui na direita vocês veem as categorias, então podem acessar as notícias por temáticas, dependendo também das afinidades que vocês estejam querendo procurar. Ações de ação. A gente tem aqui para disponibilizar para todo mundo, né? A agenda, a gente está ainda atualizando, né, essa agenda, mas vai disponibilizar aqui, sempre atualizando as atividades da agenda do ação, para quem quiser ir acompanhando, então, as ações que vão sendo feitas, já sejam cursos, eventos, webconferências, etc. Sobre os SIGs, a gente colocou também à disposição para todo mundo o SIG Ação. O SIG, né, para quem entrou e não sabe, né, são esses grupos de interesse especial, que seriam essas webconferências da plataforma Nutrição, que nem aqui a gente está nesses momentos, né? Então, a gente tem um pouco mais de informação do SIG Ação aqui, assim como o link para vocês acessarem e também o acesso nesses vídeos aos SIGs anteriores que já aconteceram, então, e que estão disponíveis online. E agenda aqui também de SIGs por mês, do SIG Ação especificamente. Temos, então, também, quanto às ações do Ação, as webséries. Vão me controlando no tempo aí, porque eu vou falando, já vou tentar ser rápida. As webséries, então, do Panexus, que eu comentei lá no início, né? Que são esses vídeos curtos sobre usos dos produtos da biodiversidade, né? Com o fim da conservação sustentável pelo uso, né? Então, a gente tem aqui essas duas webséries com os vídeos que já saíram para o ar, né? Eles estão disponíveis também na nossa página do YouTube, mas a gente tem um vídeo da apresentação e um primeiro vídeo, já saiu o segundo, logo entre hoje e amanhã vai estar
disponível dessa websérie. A gente tem a outra websérie, Saberes e Fazeres da Sociobiodiversidade, também com os vídeos, certo? Que mais temos? Os podcasts. Então, comentei lá no início também, mas a gente elaborou pelo Ação Círculo uns podcasts, Que Tal um Mate? Né? Vocês podem acessar por aqui o último podcast, mas também pelo YouTube ou no próprio Spotify, todos os capítulos, enfim, não são capítulos, todos os podcasts que já têm sido editados, né? Eu acho que esse momento de pandemia tem nos provocado também para buscar outras formas de divulgação para a comunidade, para além da comunidade acadêmica, né, para a comunidade como um todo, para dar também abrir esse espaço de debate e de divulgação sobre as questões da segurança alimentar e nutricional, com outras ferramentas digitais para além do próprio texto acadêmico, né? Então, esse tem sido um desafio que a própria pandemia tem nos colocado aí para desenvolver, que a gente vai permanecer com esse desafio para frente. A gente está abriu um curso, né? Agora, nesse momento, por causa da pandemia, não tem atividades presenciais, mas tem uns cursos à distância. Já começou um curso em parceria com o Vila Flores sobre iniciação à astrologia, e tem pela SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância da URGS, um curso à distância que é da governança em segurança alimentar e nutricional, que ele é estilo fixo, ou seja, não tem a data de inscrição, ele está sempre disponível, é gratuito, qualquer pessoa que esteja interessada pode entrar e fazer esse curso à distância. E tem também aqui um pouco de informações sobre um curso internacional à distância que foi desenvolvido aí sobre a questão da segurança alimentar e nutricional com pessoas de vários países da América Latina. Então, para quem quiser mais detalhes sobre esse curso, tem informações. Terminando, então, aqui, tentando ser breve, mas já me alongando, um pouco de documentos institucionais, né, sobre a regulamentação, digamos assim, né, do próprio Ação Círculo dentro do CISAD, né, que é o Centro Interdisciplinar que acolhe, da Faculdade de Ciências Econômicas, que acolhe o Ação Círculo, né, e os primeiros editais aí que já foram lançados, e a gente, na medida que saiam novos editais, vocês poderão acessar aqui. Publicações, então, aí temos aqui essa parte de publicações mais acadêmicas, né? Então, com uma série, uma lista de artigos, vocês podem ver que em cada um desse artigo vocês está disponível para baixar. Então, são artigos na temática da agroecologia, sociobiodiversidade, soberania e segurança alimentar e nutricional, assim como trabalhos anais em eventos, teses e dissertações. E livros, né? Vocês podem acessar aqui uma série de livros que também todos estão disponíveis para baixar sobre, enfim, né, envolvendo a equipe do Ação e também as temáticas comentadas. E por último, temos aqui o Memorial da Brisabel. A Brisabel Rocha aí foi a conselheira do CONSEA, né, e foi uma das fundadoras do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela foi uma lutadora nessas temáticas da ação. Enfim, a gente fez, né, um memorial para deixar a presença dela marcada também, porque foi uma figura-chave dentro da construção da segurança alimentar e nutricional no Rio Grande do Sul. Então, tem esse espaço aí de acolhimento pela sua participação, pelo seu engajamento e protagonismo nessa temática. Então, espero não ter me alongado demais. Vou terminar aqui minha fala agradecendo todo mundo e passando, então, a palavra aí para a Pamela, que a gente tem uma lista grande de convidados. Eu vou repassar, eu não vi o bate-papo, mas se ainda não colocaram, vou repassar aí no bate-papo nosso link do site. Convidamos todo mundo, pesquisadores, a comunidade acadêmica no geral,
e comunidade aberta que esteja interessada na temática acessar, e assim também o NEP Migra, fiquem à vontade também, se vocês quiserem disponibilizar materiais que vocês achem que é interessante, deixar disponível no site, certo? Obrigada, bom dia para todo mundo e boa webconferência. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas, todos e todas. Agradeço a Judite por esse belo lançamento do site, né, de utilidade pública para todo mundo que está aqui, sem dúvida. E já passo imediatamente, então, para esse que é o nosso último encontro SIG do ano e que tem como tema Comida, Imigração e Bem Viver. Eu sou Pamela Marconato Marques, sou professora do Departamento de Relações Internacionais aqui da URGS, uma das coordenadoras do NEP Migra, integrante também do grupo de trabalho Autonomias, Territórios e Memórias, Geopolíticas em Disputa, no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E eu vou conduzir, então, as atividades no dia de hoje. Como foi dito, os SIGs são, então, grupos de interesse especial que promovem encontros e que agregam pessoas interessadas naquelas temáticas propostas, né? No nosso caso, então, uma promoção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, sediado aqui no PGDR, na URGS. Para dar conta de pensar as conexões entre comida, imigração e bem viver, de mostrar como é que vai se tecendo essa trama que tem a potência de fortalecer a vida, de salvar a vida do adoecimento, do entristecimento, fortalecer laços sociais, espirituais, oxigenar culturas, a gente chamou convidados e convidadas muito especiais. Nós temos aqui o professor Fabian Domingues, que é professor adjunto de Teoria Econômica no Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, um dos coordenadores do NEP Migra, vai ser o primeiro a falar. Eu já peço ao professor Fabian que vá abrindo a sua câmera. Eu vou passar de imediato a palavra a ele, antes de apresentar os nossos demais convidados e convidadas, porque temos urgência na fala dele, que vai ter um compromisso logo depois. Então, professor Fabian, tens a palavra. Obrigado, professora Pamela. Obrigado, Geide, pelo convite. Queria agradecer também ao Ação Círculo, né, em nome da professora Gabriela Coelho, por essa iniciativa, tá, que eu saúdo sensacional, né, eu acho que é muito importante, ela é muito relevante, ela coloca a universidade no mapa, né, ela permite que a universidade tome um protagonismo e articule ações e soluções aí numa questão tão importante, assim, tão cotidiana como é a alimentação. Eu tinha preparado uma apresentação aqui para comentar um pouco algumas questões de cultura, economia, abastecimento, metodologia, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer isso hoje, tá? Eu estou numa reunião que já está começando, na verdade, e me prontifico aí, o ano que vem, numa das reuniões do Ação Círculo, discutir metodologia, porque eu acho que, do ponto de vista da pesquisa, isso pode aproximar agendas de pesquisa do NEP Migra e do Ação Círculo, tá? Então, assim, prometendo não me alongar, tá, já começando a reunião, mas a Mariana vai apresentar, a Mariane Domênico, que é pesquisadora do NEP Migra e do GRIGS, que tem trabalhado há alguns anos já, né, Mariane, com segurança alimentar e migrações. Ela vai mostrar um pouquinho para vocês do panorama metodológico do SEM, que eu acho que é uma das coisas que de fato é muito interessante para aproximar, assim, em termos de metodologia, em termos de agenda de pesquisa, né? Porque eu reputo o Ação Círculo, né, um amigo do NEP Migra, né, forma essa grande constelação de professores, pesquisadores e alunos preocupados em dar respostas para a sociedade, em tratar de temas atuais, em tratar de temas relevantes. E então eu saúdo essa parceria, tá? Tenho certeza que ela vai ser uma parceria cada vez mais de longo prazo, né? A gente tem construído vários momentos, várias oportunidades de diálogo, e isso é muito interessante, tá? E então também fica a minha saudação pelo site, tá? Achei sensacional, tá? Achei muito bem feito. Sugiro duas coisas ali.
eventualmente um blog para vocês, eu vi que tem as notícias, né, mas para os integrantes, para os membros do site poderem trocar notícias entre si, isso é interessante, né, porque a gente também foge das chamadas redes sociais, né, a gente consegue criar dentro da URGS, né, dentro do domínio da URGS, um campo de diálogo, né, isso é fácil de fazer, tá, se tiverem dificuldade ali, falem com a Isabela, que ela faz isso bem, tá. E também, eu não sei se vocês têm, aí eu queria só deixar a pergunta no ar, depois vocês me respondem, se tem um contador de visitantes, tá? Porque instalar ali um plugin de métricas de visitantes é muito interessante, porque a gente vê onde é que vem as pessoas, a gente consegue acompanhar um pouco e ter uma ideia do site, tá? E também, né, eu não podia deixar de saudar, né, a iniciativa da professora Gabriela com a Rede Nacional de Pesquisa, né? Que também eu reputo fundamental, assim, incrível, tá? Que a gente consiga passar essa metodologia da Sun Circle do Rio Grande do Sul para o Brasil e atualizar as bases de dados. Eu acho que isso é muito, muito, muito rico, tá? E, professora Gabriela, depois a gente pode conversar no detalhe, mas aquela ideia da gente expandir para a América Latina continua, né? Eu acho que tem uma base metodológica unificada que consiga abranger a América Latina e ser uma referência em soberania, segurança alimentar e nutricional, com ênfase em sociobiodiversidade e em questões de abastecimento e migrações, eu acho que é muito interessante, né? Um portal agregador dessas temáticas. E por fim, né, dizer que segurança alimentar e migrações estão diretamente relacionadas, né, em dois aspectos, né? A insegurança alimentar sendo uma causa de migração e a segurança, né, a riqueza da diversidade alimentar que a migração traz, né? A gente fez isso lá em 2018 no Festival de Sabores, né? Infelizmente esse ano a gente não conseguiu reproduzir, mas a gente espera, de fato, né, celebrar também a cultura na forma de alimentação dos imigrantes. Então, a gente vai fazer isso, né, na sequência, professora Gabriela, assim que a gente puder voltar a ter ser o fim do isolamento social, né, do distanciamento social. Então, gente, eu saúdo muito, tá, eu agradeço o convite, tá, eu parabenizo a iniciativa e louvo a aproximação da Sun Circle e do NPMigra e faço votos para que isso, essa parceria e essa rede de contatos se fortaleça, tá? Então, uma boa manhã de trabalho e de disposição para vocês e me despeço. Obrigada, professor Fabian. Pedimos desculpas, né, eventualmente, por ter atrasado aí a sua fala e já nos comprometemos, então, a organizar um outro momento no ano que vem em que possamos ouvi-lo. Bom, então agora eu já chamo de imediato a Mariane de Domênico, né, que é graduanda em Relações Internacionais, integrante do NEPMigra, como o professor Fábio mencionou, também do GRIGS, o grupo de pesquisa sobre refugiados, imigrantes e geopolítica, né, que é o grupo de pesquisa que integra o eixo de pesquisa do NEPMigra, editora assistente da revista Limiares, Migração Vista pelo Sul. Tem trabalhado com a temática de hoje. Mariane, querida, está contigo a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse espaço de fala e poder ouvir vocês também. É uma grande responsabilidade seguir logo depois do professor Fábio, mas vamos lá. Então, brevemente, que vou trabalhar um pouco desses pontos da literatura e migração como fome, os números da fome e da migração, que é a migração, os motivos para migrar, fome e migração, e brevemente sobre a alimentação no contexto migratório. Então, como o professor Fábio e a professora Pamela já disseram, as relações entre segurança alimentar e migrações são inúmeras e elas podem ser analisadas sob diversas perspectivas. E hoje, para essa apresentação, foi pensado usar como base a literatura nacional sobre a migração no contexto de fome e de seca no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem 3 obras que a gente pode pensar: 15, da Raquel de Queiroz, Vida Seca, de Graciliano Ramos, e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que nos apresenta o Severino, então,
que é um personagem que vai nos acompanhar na apresentação, nessa fala, que é um retirante que migra em direção ao Recife para buscar melhores condições de vida. Então, durante todo o seu percurso, ele vai conversando com o leitor e aí apresentando as dificuldades e desafios que se apresentam no caminho. E isso, então, nos ajuda a compreender um pouco das narrativas que existem sobre os movimentos migratórios no Brasil e o imaginário que é criado a partir disso, deslocamento humano no Brasil. Então, acho que é válido já mencionar que durante toda a trajetória do Severino, ele cruza várias vezes com a morte, tanto de outras pessoas que também se chamam Severino, como de pessoas que trabalham com a morte, e isso faz uma relação, apresenta uma relação na literatura da migração e morte, com as duas como coisas de serem difíceis de serem encaradas e desafiadoras. Então, primeiramente, só apresentando alguns números para a gente ter uma ideia das dimensões. O mapa é só para, então, visualizar as diferenças que existem entre os registros, né, entre os países industrializados e os em desenvolvimento. No caso, os países industrializados, eles nem registram os números da fome, mas há uma outra questão, que é a fome oculta, o consumo de ultraprocessados, que não tem qualidade nutricional suficiente, e também é uma questão que se transfere para o sul, que são os países, então, que apresentam grandes números de pessoas em situação de subnutrição. Então, os maiores números estão na Ásia, com 378 milhões de pessoas em situação de subnutrição, na África, com 239, e na América Latina e Caribe, com 45 milhões de pessoas. Então, alguns números também sobre a migração. As regiões que da onde mais saem imigrantes são a Ásia, a África, a Europa e a América Latina e Caribe. Esses dados são de 2019, do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais. E os principais locais de destino também, então, são a Ásia, a Europa e principalmente os Estados Unidos e Canadá. E a gente pode ver, então, que algumas vezes, por exemplo, na Ásia, essa grande concentração de fluxos migratórios também dá a percepção de que os movimentos eles acontecem muitas vezes na mesma região, em localidades próximas, não tanto para outros continentes. Pode apresentar também as condições de migração. Então, acho válido colocar o que é migração, de que migração a gente está falando, e apesar de não haver uma definição oficial, a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, trata da migração como um movimento de pessoas para fora de seu local de residência habitual, seja através de uma fronteira internacional ou dentro de um estado. E aqui, então, tem uma pequena citação de um trecho do Severino, em um dos momentos que ele encontra a morte, e diz que leva somente coisas de não, fome, sede e privação, que dá a ideia de que esse processo tem muitos aspectos negativos e que não são fáceis, e também trabalha com a ideia de que o professor Fábio falou, a questão das privações trabalhadas pelo Amartya Sen, que os indivíduos, eles, quando privados de suas liberdades e acesso a condições básicas de vida, como saúde, educação, alimentação, eles não têm uma boa qualidade de vida, que faz muitas vezes com que eles precisem migrar. Então, além dessa definição, a OIM também categoriza os migrantes em alguns grupos, e alguns deles são os migrantes laborais, que são aquelas pessoas que migram tendo em vista um emprego, remuneração. Os refugiados, que são as pessoas que migram com fundado temor de perseguição, seja por suas crenças, pela sua religião ou participação de um grupo social ou político, e buscam, então, proteção em outro país. Os exilados, que também são pessoas que buscam proteção internacional,
os deslocados internos, que são as pessoas que deslocam por motivos de uma situação de violência generalizada, violação de direitos humanos e outros fatores que fazem elas se deslocarem de seu lugar de origem, mas dentro de uma fronteira, elas não ultrapassam uma fronteira. E os apátridas, que são aqueles que as pessoas que não são reconhecidas nacionais por nenhum país e, consequentemente, não têm acesso a direitos. Então, trazendo um pouco dos motivos para migrar, na revisão de literatura sempre há essa questão do caráter ambíguo das migrações, como ou um processo de escolha individual, na qual o indivíduo ou família busca melhorar suas condições de vida a partir, considerando aspectos pessoais e crescimento econômico, oportunidade de emprego, e também a migração como uma imposição de uma série de fatores que faz com que migrar seja uma das únicas opções possíveis para a sobrevivência. Nesse sentido, eu achei interessante trazer uma citação da Shirley Pembe, que foi de um texto que a gente trabalhou no NAPEMIGRA do início do ano, que ele traz que um contraste entre essa ideia da ambiguidade das migrações, questionando o poder, um processo de decisão para quem, já que nos últimos anos houve um aumento das restrições das fronteiras em relação à ideia de que a estabilidade e segurança de um país estaria relacionado ao fim das incertezas, das ambiguidades e da instabilidade. E a migração, então, muitas vezes é vista como algo capaz de acabar com essa instabilidade. Então, o aumento dessas restrições, elas não se dão para todos, seriam mais para os migrantes do sul global. E aí ele traz essa situação, a ideia de um mundo sem fronteiras, então, que ele propõe, que ele fala sobre, seria, então, o movimento das pessoas, a liberdade de movimento das pessoas, e a capacidade de se mover pelo planeta não estaria mais restrita a europeus e americanos. Seria um direito radical que todos os indivíduos teriam pelo simples fato de serem humanos. Isso, então, inclui a ideia da não discriminação e do movimento pendular das migrações. Os indivíduos e famílias, eles podem querer ficar estabilizados em algum local, mas eles também querem ter o direito de ir e vir sem restrições. E o autor também trata a questão da importância dessas movimentações, da circulação de pessoas para a formação de aspectos culturais, sociais e econômicos, e também, consequentemente, dos próprios hábitos alimentares, da riqueza da cultura alimentar. E aqui tem uma citação de Severino, então, evidenciando as dificuldades e desilusão diante do processo de imigração, e que a vida é mais difícil para quem migra. Então, entre os motivos para migrar, eles podem estar relacionados às questões econômicas, políticas e sociais, como mencionado, caso os indivíduos não tenham acesso a condições básicas para sobrevivência, ou desejam melhorar suas condições de vida, ter acesso a uma educação melhor, saúde e segurança, a questões ambientais e climáticas em casos de desastres naturais, ou a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, como as secas prolongadas ou o aumento do nível dos oceanos, por exemplo, podem ser fatores que motivam as migrações, assim como também os conflitos e instabilidade social. A fome, então, a fome como fator de migração pode ser, então, analisada de várias formas, existem várias relações entre elas, que o professor Fabiano já comentou, mas eu acho válido também mencionar outros 3 pontos. Que primeiro, que essa relação é uma relação histórica, presente desde da pré-história, quando os povos eram nômades, antes da Revolução Agrícola. Acho interessante pensar também como garantir a segurança alimentar num contexto migratório, considerando as 4 dimensões da segurança alimentar, a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade suficiente, a acessibilidade, a utilização e a estabilidade, dado que o contexto migratório às vezes pode ser bastante instável e difícil.
E também as mudanças, uma vez que quando se deixa o local de origem, ocorrem rupturas e a necessidade de adaptação e a absorção de novos hábitos e costumes. Então, aqui tem um esquema que para tentar nos ajudar a visualizar algumas das relações entre os fenômenos, que o professor Fábio já tinha mencionado. Isso não quer dizer que isso necessariamente acontece, mas são relações possíveis. Então, a gente tem segurança alimentar e estabilidade de modo geral, que correspondem às questões políticas, sociais, econômicas e ambientais, assim como conflitos também, e a migração. Então, em um contexto onde há uma escassez de alimentos, uma situação de insegurança alimentar pode causar instabilidades, agitação social, e isso pode levar à migração, como também a insegurança alimentar pode ser um fator direto, uma causa direta da migração, assim como também essas instabilidades mais diversas podem levar à migração e podem criar novas condições de segurança alimentar ou intensificar condições já existentes. Assim também como a migração, ela pode causar, dependendo de como ela é analisada e percebida em alguns casos, ela pode causar algumas instabilidades e também ela é marcada, o processo migratório é marcado pela possibilidade, pela insegurança alimentar, uma vez que, né, dadas as incertezas e dificuldades que esse processo pode possuir. Então, aqui tem duas citações do Severino, as duas relatando, então, a percepção dele em ver a migração como uma alternativa para conseguir direitos básicos, como na citação da esquerda, como para conseguir ter uma qualidade de vida melhor e para conseguir sobreviver também, como na citação da direita. Aí, quase finalizando, então, um pouco da alimentação no processo migratório, e que, independentemente do tipo de migração ou do tipo da categoria de migrante, a alimentação é um fator constante na vida das pessoas. E no processo migratório, então, como eu já falei, ela é marcada principalmente pela necessidade de estar, de precisar se alimentar a todo momento, ser uma situação de certeza e também de talvez a possibilidade dos migrantes não terem recursos para conseguir acessar alimento de forma adequada. No processo de estabilização, então, que envolve a adaptação, tem também a resistência. A comida pode ser uma ferramenta de integração social, formação de novas redes de relacionamento e também de reconhecimento entre comunidades em um novo local. E a adaptação e resistência está relacionada à ideia de que a resistência a continuar consumindo e produzindo alimentos do seu local de origem é uma forma de se manter de alguma forma, né, mas com a sua cultura alimentar. E a adaptação é que colocar novos ingredientes, novas formas de preparo, conforme as comunidades vão se inserindo em novos contextos, também é uma possibilidade. Então, as considerações finais eu trago de volta Severino, que durante todo o seu percurso, então, passa por uma série de dificuldades e quando ele chega em Recife, ele então vê uma nova oportunidade. Também é o momento em que é apresentado o nascimento de uma criança, então é uma renovação da vida que é recebida como a gente pode ver nesse trecho, que é recebida pela comunidade com uma série de presentes e riquezas pessoais que, apesar da comunidade ser pobre, ela entrega alguma coisa, e geralmente essas coisas são alimentos e coisas características das pessoas, e que através da junção de todos esses
esses presentes, a vida dessa criança é possibilitada, mesmo que seja sofrida e severina, como traz João Cabral de Melo Neto, e também traz a esperança para o Severino que a vida é possível e vale a pena. Então, aqui tem algumas referências e é isso. Obrigada. Muito obrigada, querida Mariane, pela tua apresentação, pelos elementos importantíssimos que tu trouxeste aqui para a gente pensar. Logo nós vamos nos debruçar sobre eles, depois de ouvir os nossos convidados e convidadas, que ainda temos para ouvir pelo dia. Então eu chamo agora, por favor, para que ligue a sua câmera, para que ligue seu microfone, Januário Gonçalves, ele que é microempreendedor angolano, é presidente da Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul, é presidente do Instituto África do Coração, uma liderança angolana, africana, aqui na cidade. Já não é a primeira vez que Januário faz parte das nossas atividades, né? Ele já participou também da primeira Semana do Migrante, realizada esse ano, em parceria com o Fórum Permanente da Mobilidade Humana e o Comirate do Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria, Januário, que tu tenhas aceito o nosso convite para compor essa mesa e para nos falar um pouquinho sobre a comida angolana, né? As relações dela, então, com o bem viver, com a produção de vida, como é que isso se realiza aqui nessa cidade contigo, imigrante angolano, né? Enfim, para nos contar um pouquinho da tua experiência com os temas desse dia. Muito obrigada. Eu vou desligar a minha câmera e a palavra está contigo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ação Círculo, pelo convite. E também, mais uma vez, obrigado, professora Pamela, pelo convite. Fico muito honrado em fazer parte deste debate aqui. E fiquei muito emocionado ao ouvir a história de Severino. Eu me considero como um severino. Então, eu vou contar um pouco da minha história com relação à alimentação. Eu, quando era mais pequeno, tinha curiosidade das comidas. Então, me era permitido adentrar a cozinha enquanto as meninas estavam fazendo comida. Então, na rua, nós tínhamos um hábito pegávamos umas latas e fazíamos comida na rua mesmo, jovens, lá em Angola. E aquilo ali representava um risco na segurança alimentar. Isso eu fui aprender agora, que aquilo era um risco. Mas a curiosidade que eu tinha para fazer a comida e também era para impressionar as meninas. E nós sabemos cozinhar. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu estou aqui no Brasil desde a década de 90, e eu vim numa situação que Angola estava em situação de guerra e me vi obrigado a não retornar para o país por causa da guerra. Então eu acabei me tornando um refugiado no Brasil. E propriamente estive no Rio de Janeiro e depois vim para o Rio Grande do Sul. Morei 3 anos no Rio de Janeiro e depois vim para o Rio Grande do Sul. E chegando aqui no Rio Grande do Sul, me encantei pela essa cidade maravilhosa, chamo de segunda casa, né? Então, aqui eu comecei a trabalhar numa indústria de alimentos, chamava-se Massas Coroa. Ali fazia bolacha, massas e biscoitos. Foi ali que me despertou o interesse nos alimentos. Então, eu trabalhei nas Massas Coroas durante 9 anos e dentro das Massas Coroas onde eu fui descobrir a minha vocação com alimentos. Então, eu entrei no Senac. Eu entrei no Senac em 98 e acabei saindo do Senac só em 2003. Então, eu fiz todos os cursos que tinha no Senac. Então, hoje eu sou
um tecnólogo em alimentos, um chefe de cozinha e também sou padeiro ou feiteiro. Depois disso, depois dos 9 anos trabalhando nas massas coroas, eu fui para outra empresa que é uma fábrica de pão. Continuei trabalhando também lá. Ali também trabalhei durante 8 anos. Como um bom gaúcho que sou, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a ver as dificuldades no começo da alimentação, né? Nós temos uns hábitos alimentares totalmente diferentes do brasileiro. Os nossos alimentos não contêm muita gordura. Nós comíamos muito peixe e muitas folhas também nos alimentos. E também bastante batata, aipim. A grande dificuldade que eu tive particularmente foi com relação a essa forma de alimentação. Então, eu procuro muito fazer as comidas da terra. E não sei se vocês estão vendo, agora estou um pouquinho gordinho, para quem me conhece. Isso aí é culpa de churrasco, entendeu? É muita cara no final de semana, então isso aí está me deixando um pouquinho gordo. E nós, africanos, nós temos devido à questão alimentar, nós temos como é que eu posso dizer para vocês assim? Dificilmente você encontra um africano gordo. Isso é uma das preocupações que hoje eu também me preocupo muito. E tenho essa preocupação porque a questão de ingerir muita gordura, ela nos causa vários problemas. E hoje eu estou tomando um certo cuidado, na qual eu resolvi empreender. Então, hoje eu tenho uma microempresa, faço marmitas principalmente fitness. Tenho alguns clientes também que preferem aquela comida mais, como eles mais lanhada, no termo gaúcho, assim de se dizer, né? Mas eu foco mais na questão fitness. E também faço umas pizzas que é veganas e na área também de integral. Esse é o meu empreendimento. Sobre a importância dos alimentos em Angola, nós temos um dado, é uma cultura. Quando morre alguém, exemplo, aqui está falando, mostrou, esse é o mufete, tá? Vamos voltar. Esse é o mufete. Esse mufete, ele é como se fosse o churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós lá, em vez de fazermos a carne aos sábados ou domingo, a gente faz uma reunião para celebrar o aniversário, ou o casamento, ou assim, alguma celebração. Nós fazemos o mufete ao invés de churrasco, que é feito aqui no Rio Grande do Sul. E aqui a gente está comendo bastante carne. E também tem o calulu de carne seca. Não sei se a coisa pode passar um pouquinho ali. Calulu de carne seca. Esse calulu é feito de carne de sol, quiabo, azeite de dendém e folhas de batata. O seu acompanhamento, que é o funge, ele é feito de farinha e mandioca. A farinha de mandioca ela é moída até a granulação PM1, onde na qual a gente consegue pegar numa panela e é batida o fungo, e não pode ter bolas. Isso aí é uma das comidas que nos traz mais saudade, que nos remete muito a Angola, é a comida que eu mais sinto saudade de comer, que é o fungo de bombom. Hoje a gente faz aí com o fungo de milho, que é uma alternativa para poder
matar um pouco da saudade de Angola. E vos convido, quem quiser também, e esse mais uma vez é o mufete, mufete é feito de banana pão, aipim, batata e um feijão de óleo de palma. Isso aí é o pimpa. Quem quiser, convido também. As portas estão abertas na minha casa para poder provar essa iguaria de Angola. E também, conforme eu estava falando para vocês, a questão com a espiritualidade, o alimento é relativo à espiritualidade. Nós temos o hábito, quando alguém morre, a família tem chamado comba. Então, tem uma reunião onde a viúva ou a mãe do falecido fica durante 30 dias dentro de casa e aquele quarto ele não é varrido. Ele só é varrido após 30 dias. E nesses 30 dias tem o chamado comba de Actó. No comba, nesse comba, é o dia que vai ser varrido aquele quarto. E nele é celebrado uma festa. Nessa festa, a gente faz a canjica. A canjica é feita de feijão de óleo de palma e milho. E quem quiser também pode adicionar alguns linguiça, algumas carnes também para poder deixar o prato mais gostoso. E a outra questão que, com relação à alimentação de nós imigrantes, e conforme também a Mariane falou, a questão de migração. Eu praticamente, quando eu vim para cá, para o Brasil, a princípio eu vim para passear, mas depois me vi forçado a ficar no Brasil. E hoje, coincidentemente, uma das minhas filhas está fazendo 18 anos de idade. Então, eu me considero já inserido como imigrante na sociedade brasileira, principalmente gaúcha. Eu me denomino um gaúcho. E me identifiquei muito com a história de Severino. E nós temos muitos severinos imigrantes aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E a minha maior identificação com esses imigrantes foi através da alimentação. Nós temos o hábito de nos reunir aos finais de semana a celebrarmos alguma coisa e para esquecer um pouco da nossa terra. A gente faz as comidas da terra. Nós temos mais proximidades com moçambicanos, digo eu, né? Tenho mais proximidades com moçambicanos e guinenses. Então, quase todos os finais de semana nós fazemos alguma celebração. Ou a gente faz uma comida de Guiné-Bissau, ou uma comida de Angola, ou uma comida de Moçambique, ou então a gente faz o famoso churrasco. E diga-se de passagem, as pessoas dizem que eu asso bem, né? Apesar de que tem algumas reclamações, vou tentar melhorar um pouquinho também. E no churrasco eu acabei desenvolvendo alguns produtos e eu faço um molho que eu denominei de molho sem vergonha. Esse molho ali é muito bom. Quem já comeu e gostou, e também mais uma outra coisa que eu convido a vocês a tiverem a oportunidade de provar e quando tiver uma feira na qual a gente possa expor as comidas de vários países, aí eu vou poder expor a nossa comida e principalmente o famoso molho sem vergonha. E também convido se possível, mostrar aí os meus dotes, os meus pratos que eu faço, que é a parte da minha empresa, que é a marmita e as minhas pizzas, por favor. Pode colocar aí, por favor.
Acho que esses pratos não chegaram a tempo, Januário. Te pedimos desculpa. Tá, não tem problema. Não Mas tem problema. Depois a gente pode também garantir ali no YouTube o teu contato, para que as pessoas interessadas possam ver isso, possam te contatar. Não, tá, tudo bem, sem problema. Então, desde já, eu agradeço muito, entendeu? Eu fiz um convite a algumas pessoas que vieram aqui curioso para saber alguns dos meus segredos, entendeu? E aí, aqui, os meus segredos eles vão continuar sempre guardados. O meu segredo está no amor. Eu entro na cozinha com amor e carinho e com essa alegria. É com essa alegria que eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história com relação à alimentação. E principalmente, primo muito e aprendi muito. A segurança do alimento, ela é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Estou à disposição. Muitíssimo obrigada, Januário, por essa exposição incrível. Acho que deixou todo mundo com água na boca. Agora a gente vai se aproximando do horário do meio-dia e o Januário, com essas fotos esplêndidas, sensacionais, nos deixa todos e todas com água na boca, né? E começa a nos mostrar e começa a virar uma chave. Ao mesmo tempo em que tu dizes, Januário, que tu identificas com o Severino, a Mariane trouxe esse trecho, né, do livro em que ele fala na sua saga, na sua vida, em que ele encontra a morte, né, como uma vida marcada pelo que não, enquanto que na tua fala aparece o que sim, né? Aparece a potência de se mover pelo mundo, a potência que também carrega o imigrante que se desloca, né? Essa vida que não é feita só daquilo que não, mas também daquilo que sim, que também é marcada pelo poder de recriar as possibilidades de estar no mundo, no país de destino, né? E isso apareceu muito nessa tua fala, forte, bonita, cheia de vigor, cheia de memória e cheia de delícia com essas belezas que tu nos trazes aqui com relação aos teus pratos. Então, eu já gostaria de chamar, na sequência do Januário, para que ligasse a sua câmera e ligasse seu microfone, o Marquinci Lorci. Marquinci também é microempreendedor haitiano, ele trabalha no ramo da gastronomia também. Ele integrou o Festival de Sabores mencionado pelo professor Fabian no ano passado, né? Esse festival que fez parte da programação do 2º Seminário Estadual sobre Migração e Refúgio, aqui no Rio Grande do Sul. Os pratos preparados por ele foram uma das atrações, né, desse festival, foi aí que nós nos conhecemos, e é uma alegria imensa para mim, Marquinci, te ter aqui hoje conosco nessa mesa e te ouvir falar um pouquinho sobre a tua história, né, e sobre o modo como a comida faz parte dela. O que tu tens a nos dizer, então, sobre comida, migração e bem viver a partir da tua experiência? Nós vamos estar te ouvindo aqui, a palavra está contigo. Obrigado, professora Pama. Obrigado a Geide pelo convite para participar nessa conversação que tem o tema comida e imigração e bem viver. Obrigado. Bom, eu sou Marquinci Lorci, imigrante haitiano. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no Brasil. Eu venho do Haiti e cheguei aqui no Brasil no dia 23 de novembro de 2016. Eu cheguei aqui e nem tinha família, né? Eu desci numa casa do meu amigo. Aí, quando eu cheguei aqui, nem falar português, nem falar de nada. Mas, graças à potência que Deus me dê para aprender um pouco mais rápido, essa capacidade eu tenho. Então, eu comecei para pesquisa, procurar ler
no livro de português para que eu possa me defender aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre primeiro meu emprego aqui no Brasil. Aí, antes disso, eu estava a trabalhar como professor no setor de fundamental lá do Haiti. Eu cheguei aqui, eu não trabalhava nessa área, eu consegui um restaurante japonês, aí eu contrato pelo trabalhar no setor limpeza. Eu fiz 8 meses no setor de limpeza, eu faço tudo, eu limpo ralo, levar lixo, limpar as lixeiras, sem complexidade, sem pensar quem eu sou. Eu fiz 8 meses na setor de limpeza. Aí depois a patroa vai me chamar para passar como auxiliar de limpeza, de cozinha. Aí é lá que eu começou a minha história. Eu nem sabia cozinhar para cliente. No Haiti, eu cozinhei em casa com meus irmãos, minhas famílias, mas cozinhar para cliente, comer, nunca fiz. Aí eu comecei a aprender tudo que faz parte da cozinha. Depois de 2 meses, eu já aprendi tudo. Aí depois 9 meses, ela vai assinar minha carteira como profissional. Aí, a partir de lá, eu comecei apaixonado pelos temperos, pela comida. Aí lá começou a minha história. Depois 9 meses, eu trabalho como profissional, eu comecei a pesquisar os temperos. Os temperos que estão aqui não tem muito diferente que tempero do Haiti, né? Haiti é um jeito, é como tu usar, é como tu vai fazer, né? É igual, os temperos são iguais, mas tem um jeito, tem uma maneira de fazer. Então eu comecei a usar essa maneira na cozinha, que é um restaurante japonês. A cada vez que eu fiz um prato, os clientes gostou, me chamar para elogiar. Para mim é um prazer, é muito feliz para que eu trabalho no setor da cozinha. Para falar um pouco sobre os pratos haitianos, aí, os pratos típicos no Haiti são os raízes, sopas, molho com peixe, ou carne taço frito com peru, carne de vaca ou de cabra, preparado com marinado picante, a gosto de bacalhau, a crioulo, banana frita e grilho de porco. Aí, as pessoas que gostam da festividade procuram comer o que não costumam, o que não conseguem comer no cotidiano. Na verdade, os pratos típicos da festividade seria uma da seleção de diversos pratos, como diri-colê, na nosso dialeto, aqui em português se chama arroz colado com feijão e banana frita e carne frita. Aí, esse momento os haitianos adoram saborear o pastel crioulo, que a gente chama no nosso dialeto paticode. Então, esse pastel foi feito com carne bem temperada. As pessoas aproveitem também para beber muitas bebidas alcoólicas, principalmente a bebida típica que chama cremas. O que é cremas? Cremas foi feito com cachaça, foi feito com leite, noz moscada, foi feito com limão. Essas bebidas,
os haitianos gostam bastante, eles consomem em todas as casas do haitiano. Aí tem outra bebida que chama cerveja noble haitiana. Essa cerveja é muito bom. E aqui tem haitianos que tragam essa cerveja aqui para que os brasileiros aproveitem essa cerveja. Aí, para falar sobre o sagrado da comida. Comida é sagrado, sim. Comida é santa. Está na Bíblia. Daí, há 57 versículos do livro sagrado que citam especialmente frutas, legumes, semente, grãos, peixes, aves e carne. Há muitos outros alimentos. Por exemplo, a gente tem um arroz que se chama arroz colado com feijão. Lá do Haiti, os haitianos costumam bastante feijão, vários tipos de feijão. Feijão preto, feijão vermelho, feijão amarelo. A gente tem um feijão que chama feijão França. Então, esse tipo de feijão, a gente costuma ele de feijão verde. É um feijão que, quando sai na terra, que não ficou seco ainda, a gente costuma bastante esse feijão, né? A gente tem vários tipos de feijão que eu não consegui ver aqui no Brasil ainda. Não sei se tem ou não tem, mas ainda que eu não vi. Mas nós somos um povo que usa bastante ingredientes. Nós somos um povo que não gosta muito de gordura nas carnes. A gente tem aqui que chama como posso falar isso? Que chama churrasco. Lá do Haiti, churrasco para nós é glio, é carne de porco. A gente tempera com bastante tempero. Essa carne lava com limão, lavar com vinagre. Nós costumamos a comer um pouco diferente que os brasileiros. Não é porque os alimentos é diferente, mas eles usaram de maneira diferente. Os temperos são iguais, só que usaram de maneira diferente. Nós podemos falar, tem uma cultura de espiritualidade. A espiritualidade influi em nossos hábitos, alimentos, e vice-versa. Quando se pensa em alimentos, imediatamente vem à nossa mente a nutrição de nosso corpo físico. Porém, a importância da alimentação em nossa vida não é muito mais abrangente, né? A alimentação humana, por incrível que precisa, não é apenas uma questão de nutricional, pois ela envolve a tradição, a cultura, a ciência e a pasmem até revolução. Aí, acho que para falar sobre esse prato, é um prato que eu tirei uma receita no segundo emprego que eu trabalhei aqui no Brasil, é um restaurante italiano. Eu tirei essa receita, eu adorei, até que saísse esse prato no Semana Acadêmica, que a estudante Raquel me convidou para participar nessa semana acadêmica. É um prato bem gostoso. Quais os ingredientes? É isca de frango com mel palis, um pouquinho de nata e bechamel, aí é um pouco de salsinha. Esse prato que eu adorei. O cliente que foi sorteada nesse prato,
né, na semana acadêmica, gostou bastante desse prato. Aí, para mim, esse prato vai ficar para mim no meu cardápio, como eu tenho a minha intenção é de iniciar um restaurante, é de divulgar os temperos de maneira diferente aqui no Brasil, para que eu dê a satisfação para os clientes que gostam e que querem provar as comidas haitianas. Eu tenho certeza, eles vão vir comer no meu restaurante. É por isso que estou aqui hoje para trabalhar. Eu estou aqui hoje para procurar. Eu estou aqui hoje para saber qual a melhor oportunidade para que a gente consiga iniciar esse projeto. Eu fico muito feliz pelo que hoje eu trabalho como cozinheiro. Eu trabalho no jeito como chefe. Muito feliz para que eu estou aqui nessa conversa que vai trazer para mim muito sucesso. Por aí eu vou ficar. É isso que eu vou lhe apresentar nessa conversação hoje. Muito obrigado mais uma vez à professora Pamela Geide de me fazer esse convite para participar hoje. Uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marquinhos, por essa apresentação maravilhosa, né, por esses pratos sensacionais e por isso esse tanto de novidade que tu nos trouxe, né? Que bonito saber, então, que mais do que tempero diferente, né? O que tem é um jeito diferente de lidar com os temperos. E eu já fiquei pensando aqui, né? O jeito haitiano de fazer pratos italianos, o jeito haitiano de fazer pratos japoneses, e fiquei louca para provar. Eu tenho certeza que o teu restaurante vai ser um sucesso, né? E pode contar conosco também, com essa rede, para que ele apareça, né? Como deve aparecer. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, querido. Então eu convido agora a professora Maria Catarina Chitolina para ligar a sua câmera, ligar o seu microfone e se juntar a essa conversa. A professora Maria Catarina, além de ter sido minha professora na graduação, minha orientadora, né, no TCC das Ciências Sociais, lá na UFSM, acompanhou a minha trajetória, né, o meu mestrado, meu doutorado, é uma presença muito querida na minha vida e é uma alegria tê-la hoje conosco outra vez. Ela é antropóloga, é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada aos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e História. Ela coordena lá o NECOM, que é justamente o Núcleo de Estudos Contemporâneos, e ela faz parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E tem o trabalho de uma vida inteira, né, sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul, descendência, e vamos ouvi-la hoje, então, com alegria. Professora, a palavra está contigo. Então, bom dia, Pamela. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Pamela, a todos. Gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito e dizer que aprendi muito aqui com o menino Januário e a Marcinque, e muito interessante, né, essas experiências sobre comida e alimentação. Eu fiz um PowerPoint para conseguir mais ou menos nos 15 minutos. Eu vou pedir que a Pamela me corte, porque eu falo muito, tá, gente? É um tema que eu gosto muito. Eu vou cruzar um pouquinho a minha fala com a minha atual pesquisa, que é com ítalo-brasileiros e brasileiros na Itália. Eu fiz muita pesquisa com descendentes de italianos no Brasil, e a comida sempre apareceu como um tema de muita importância. Não era meu foco principal, meu problema de pesquisa, eu diria, mas ela sempre estava presente, né? Então, o que é comida? Na literatura antropológica, a gente diz que existe a diferença entre alimento e comida. O alimento é aquela substância, aquele produto que você poderia comer. E a comida é aquele alimento que culturalmente você pode comer, né? Aí nós temos a comida halal, nós temos a comida kosher, ou seja, aqueles alimentos
entram nas estruturas de significados culturais e podem então se tornarem comida. Então há essa grande diferença que a gente tem que observar. Para mim, todas as sociedades, todo alimento pode virar comida, né? A gente tem lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, do seu artigo 22 e 27, dizendo que a cultura é um direito humano universal. E nessa cultura, como direito humano universal, entra também as questões alimentares e de segurança alimentar e aquele alimento que pode, então, se converter em comida, que isso deve ser respeitado. Nós não podemos dar, por exemplo, um leite em pó para uma sociedade alimentar suas crianças quando ela entende que o leite em pó não é comida. Ele é um alimento, mas lá ele não é comida. Nós temos também a declaração da Unesco, que é de 66, que depois foi revista, acho que mais 2 vezes, né, que também coloca a cultura como direito humano universal. E isso é politicamente muito importante, por quê? Porque os indivíduos eles têm o direito a comer da forma que lhes é permitido na sua cultura. Nós temos a comida halal, a comida kosher, várias outras interdições e possibilidades alimentares que nessa questão dos processos migratórios deve ser respeitado também. Então, o migrante ele tem muitos direitos, inclusive, a de comer os alimentos que são compreendidos por ele como comida, né? Então, existe essa diferença. O que é a comensalidade? A comensalidade são aqueles processos nos quais esses alimentos que são comida podem ser comidos. Se só mulheres comem, se só homens comem, se criança come, se criança não come, como o Januário nos colocou, né, ali naquela questão do quarto, né? Então, comensalidade é esse momento em que algumas comidas podem ou não ser comidas, quando come, por quê? Então, nem toda comida você pode comer todo dia. Existem as comidas que são rituais, as comidas que são cotidianas, né? O que é soberania alimentar? No contexto migratório, seria essa possibilidade, que às vezes é muito difícil, porque o migrante não encontra ingredientes, às vezes ele não tem sequer os recursos para comprar aquele alimento que ele pode processar como comida, né? Então, na questão migratória, há muitas dificuldades em manter essa soberania alimentar. O que é comida brasileira? No contexto atual que eu estou estudando, são ítalo-brasileiros e brasileiros na Itália, essa questão também tem que ser observada na complexidade dos estudos, porque comida brasileira, por exemplo, na Itália, se tem um estereótipo da feijoada, de outros alimentos, que não necessariamente para os descendentes de imigrantes italianos no Brasil é comida brasileira. Não se come feijoada todo dia, você come mais polenta, mais churrasco. Então, essas questões também, as pesquisas empíricas nos mostram que nessas questões das mobilidades entre estados nacionais, também há elementos que vão se transformando. Uns vão aparecendo mais e, às vezes, a comida regional, que antes ela era preferencial, ela acaba sendo negociada, porque as pessoas perguntam, quando é que você vai fazer uma feijoada para mim? Aí, como pessoas que eu já entrevistei, elas vão atrás de aprender a receita da feijoada, porque no Brasil elas nem sequer faziam feijoada, comiam o feijão. Então, como o Mintes diz, né, a comida em processos migratórios ela é uma comida on the move. Ela é uma comida em movimento. Os meninos aqui que falaram, né, nos mostram bem isso, né? Então, é uma coisa muito importante de se estudar. Muitas das pessoas que eu entrevistei, elas se perguntavam o que nós vamos comer hoje. Por quê? Porque o que se come hoje implica que comida você tem disponível nos mercados alimentares, nas feiras, nos supermercados, o que eu vou ter tempo de fazer num contexto migratório, que às vezes eu trabalho de 15 horas por dia, então não vou poder manter aquela comida que eu gosto muito de fazer, de comer, que vem lá da minha terra de origem, porque ela é trabalhosa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui da minha pesquisa, tá, gente? Por exemplo, eu fiz pesquisa na região do Vêneto e na região do Lazio, na Itália, com esses ítalo-brasileiros, que é aqui nesse mapa. Então, por exemplo, quando a gente pensa a migração italiana para o Brasil, a gente pensa um pouquinho na questão da escassez. Quando aquelas famílias migrantes vieram no final do século XIX, a Itália vivia um período para o mundo camponês de escassez. Então, havia naqueles migrantes muita comida regional, nos lugares de onde eles vieram, do Vêneto, da Lombardia, né, de outros lugares. Quando eles foram entrando no processo colonizador brasileiro, conseguindo ter seus primeiros cultivos, eles também aprenderam a comer comidas que tinham aqui, a mandioca,
e as carnes, que não era uma coisa muito presente na alimentação deles, que foram introduzidas. Um pouquinho a erva, o chimarrão. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei mais detalhadamente isso. E quando esses descendentes de italianos que estavam aqui vão para a Itália, os ítalos brasileiros, que são aqueles que eu pesquiso, que já têm cidadania reconhecida, os que estão em processo de, eles se deparam com uma Itália que não é a Itália dos imaginários dos antepassados, nem é a comida italiana que eles estavam comendo no Brasil, considerando como italiana, e eles vão ter uma relação de custo-benefício, um reaprendizado sobre o que é comida italiana e o que é comer. Aí entra a questão dos utensílios, que começam a ser conhecidos e utilizados, os ingredientes e a oferta e disponibilidade. Então, a pesquisa etnográfica, essa que eu estou fazendo, ela começou em 2012, ela nunca teve como foco central a comida. Eu trabalhei muito mais com os processos identitários, mas nesses processos identitários a comida sempre entrou, tá, gente? Aqui é um utensílio que os ítalo-brasileiros aprendem a utilizar na Itália, no qual, na Itália contemporânea, existe uma noção muito forte do não desperdício. Quando eles moravam no Brasil, você fazer comida com fartura, com excesso, era uma coisa bem vista. Quando eles têm esse processo de mobilidade para a Itália, eles aprendem que na Itália se usa um medidor de massa. Então, se você vai comer entre 1, 2 ou 3 pessoas, você mede a massa para não ter desperdício. Então, esta sempre foi relatada como uma das coisas mais impactantes que eles se depararam na Itália e aprenderam, porque é uma coisa importante no custo-benefício da comida. E aprenderam também a introduzir a pasta, o macarrão, como um alimento um preferencial no lugar das carnes. Então, porque pelo custo, como eu tive uma entrevistada que me disse, com 10 euros por semana eu como bem. Eu compro pasta, eu compro as verduras, eu compro queijo, que é barato na Itália, e não compro carne. Então, essas mudanças, os processos de mobilidade provocam, né? Aqui eu tenho um instrumento que no Brasil eu nunca vi, que é um utensílio doméstico para mexer a polenta, né? Que é uma coisa que na Itália se usa em algumas regiões, que eu também me surpreendi na pesquisa. Essa é uma casa de uma família brasileira. Aqui, então, a cozinha como espaço de poder. Nos processos migratórios, principalmente em relação às memórias étnicas e de pertencimento, a gente vê que a cozinha é um grande espaço de poder, porque ela também é um espaço de compartilhamento de memórias, no qual uma mãe pode ensinar um filho ou uma filha o que aquela comida é, o que ela quer dizer, o que ela representa, e com isso trazer muito da ancestralidade que no dia a dia da vida cotidiana, num novo país, pode se perder, né? A cozinha também é um espaço de resistência, e ela é politicamente tão importante quanto outros espaços, quanto as associações, quanto os espaços mais institucionais. Ela é um espaço muito importante na vida cotidiana, né? E aí tem a literatura que nos mostra muito bem, o Dessertor, que esses espaços da vida cotidiana também são espaços importantes de resistência. A cozinha também é um espaço lúdico de sociabilidade, de intimidade. Esses espaços de intimidade são muito importantes nos processos de identificação e também dão o que eu chamo assim do compartilhamento de pertencimentos sobre o mundo haitiano, como os meninos falaram, o angolano, né? E nessas comensalidades e nessas sociabilidades, nesses processos de imigração, que eles acabam lá, às vezes, tendo que se ajustar, a gente aprende muito também, e os migrantes aprendem a criar redes de contato, né? Quando você recebe alguém na sua casa, quando você vai numa família do país onde você está, do país receptor, né, no país do qual você acaba também agregando momentos, então, de partilha e trocas de solidariedade, né? Os utensílios são uma coisa muito importante que os migrantes se deparam, né? Quando você vai para a Itália, não tem a panela de pressão, por exemplo, como se tem no Brasil para cozinhar o feijão. Então, as pessoas acabam criando outros utensílios. Os sabores e os saberes também sobre os alimentos, eles acabam entrando num diálogo muito importante, que, como digo, os meninos nos mostraram aqui, né, em viva voz, né? E como o gosto também ele vai se transformando, né? O gosto que a gente tem lá na teoria burdisiana como algo muito importante, ele também vai se transformando, e a gente percebe isso às vezes
não na primeira geração de imigração, mas já na segunda, e esse diálogo com os ingredientes. Aqui está o feijão em lata, que na Itália os italo-brasileiros consomem e procuram marcas que se parecem com o feijão comido no Brasil, porque a fazer feijão para muitos migrantes leva muito tempo, não encontram, às vezes, o feijão preto in natura, então acabam optando pelo feijão em lata, e é todo um diálogo para entender qual o feijão em lata mais abrasileirado, né? A comida, a procura pelo alimento da migração, eu acompanhei nas redes sociais, por exemplo, às vezes aparecia em Roma um lugar onde tinha feijão preto. Então as pessoas diziam, gente, hoje nós temos feijão preto lá naquele mercado tal, na rua tal. Aí as pessoas iam tocando, e hoje tem naquele lugar um corte de carne que se assemelha ao corte de carne brasileiro. Então há uma solidariedade que se cria entre essas pessoas em processo de mobilidade em torno da comida, que é muito importante. E eu faço aqui a propaganda do trabalho da minha orientanda, a Diana Bolanos Eraso, que eu sugiro também que vocês convidem, que foi sobre comida brasileira na Colômbia, e hoje ela está fazendo a tese de doutorado aqui em Santa Maria sobre comida colombiana aqui em Santa Maria, que também a gente vê muito forte a influência dessas redes de troca de informação sobre a banana melhor para fazer, como se você fosse fazer, os patacones. Então nós temos muitos aprendizados nessas redes de imigração. As malas das famílias transnacionais, eu levei muita comida brasileira quando fui para a Itália, eu sempre trago coisa italiana para as famílias que estão aqui, não das pessoas que eu entrevisto. Então as malas dessas famílias transnacionais e de nós pesquisadores também, elas acabam sendo malas de muita comida, né, gente? Muita comida de imigração, de muitos agrados que são levados, coisas que não se encontram. Os custos também, gente, nessas formas novas de alimentar, nos processos migratórios, há muito do custo e benefício. Então, você vê que os migrantes fazem isso. Eles também procuram manter as suas comidas dos seus países de origem, mas também se adequar aos custos dos alimentos no país em que estão. Porque, às vezes, a comida se torna muito cara, você tem que mudar seu hábito alimentar. Então, aqui, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na Itália, por exemplo, no Brasil, nós não comemos carne de cavalo. Ela seria considerada um alimento, mas não necessariamente uma comida. Mas na Itália, ela acaba sendo introduzida em muitos cardápios, porque os custos da carne bovina e de outras carnes são elevados, e o gosto não condiz com o gosto da carne que se comia no Brasil, e a carne de equino, de cavalo, acaba entrando nos cardápios alimentares, sendo reprocessada como comida, que no contexto brasileiro não aconteceria, né? Aqui, então, as considerações finais, eu não sei como é que eu estou no tempo, né, gente? Então, as questões das comensalidades, elas são muito importantes no que eu poderia dizer, assim, na segunda geração de imigrantes, é quando aquela criança aprende, por exemplo, que comida se pode comer, o que se come, o que é comida cotidiana, o que é comida ritual, o que aquela comida quer dizer, como se aprendeu. Então, as comensalidades, elas desempenham um papel muito importante nos processos de mobilidade. A ordem dos pratos também, muitos desses migrantes, eles aprenderam, por exemplo, no Brasil, como vieram muitos camponeses, se faziam comidas mais assim, comidas mais fartas, que tinham mais substância, comida forte, como diria Ellen Ortman, né? Mas quando eles retornam para a Itália, eles aprendem que na Itália, hoje em dia, você tem ordem dos pratos. O primo piatto, o secondo piatto, o contorno, o dolce, o café, tudo tem sua ordem. Então, muitas dessas famílias reaprendem também a comer no estilo italiano. Nesse comer no estilo italiano, a carne ela vai sendo deixada de lado e vão sendo na comensalidade, então, muitos queijos como proteína, e as pastas acabam sendo prioritárias, o arroz também, os risotos, porque é um prato que você junta ali uma proteína com um carboidrato, ou na Itália se usa muito fazer risoto com vegetais, com várias outras, não com carnes, como nós fazemos no Brasil. Então, os risotos que já vêm prontos, muitas vezes a mistura já vem pronta, é só você fazer, tem inclusive uma panela para o risoto, que torna muitas vezes o ato de fazer comida e comer mais prático, né?
E existem as questões das heresias alimentares, então aquelas questões que você faz sabendo que você faz uma feijoada com feijão em lata. No Brasil, isso seria considerado uma heresia. Ou você faz uma feijoada juntando ingredientes que no Brasil não seriam considerados ideais. Ou você faz um churrasco com uma carne que no Brasil nunca se faria churrasco. Então, essas coisas acabam no processo de mobilidade sendo negociadas, e são grandes processos de reeducação alimentar e de aprendizados também, gente. E alguns são sofridos. Eu encontrei pessoas que no primeiro tempo na Itália engordaram muito, porque tiveram que comer pelos custos muito carboidratos, porque a proteína era cara. Então, até se adequarem a um estilo diferente de comer, que é o estilo italiano, em que você ordena os alimentos de uma forma diferente. Não podiam manter no dia a dia o feijão com arroz e a carne como faziam no Brasil. E nós temos também os pratos totas, né, que são aqueles pratos que são considerados pratos de referência, que são servidos em momentos rituais. Então, eu nas visitas que eu fiz em famílias ítalo-brasileiras na Itália, me eram mostrados quais eram os pratos totas, isso mudava muito. Se eram ítalo-brasileiros originários do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Espírito Santo. E eu também fui em casas de famílias que me ensinaram como estavam, por exemplo, comida risoto com zuca, com abóbora, que é uma coisa que no Brasil, em muitos lugares camponeses, a abóbora é considerada, às vezes, comida para animais, não necessariamente uma comida prioritária para humanos. Você come abóbora, mas não é um alimento do dia a dia que você serviria para uma visita. Mas na Itália, a zuca, a abóbora, é considerada um alimento de muito prestígio, de pratos nobres. Então, essa italo-brasileira me serviu mostrando como ela, na sua nova rotina alimentar, havia aprendido a valorizar elementos de alimentação que no Brasil ela não dava valor, que lá na Itália se dá. Então, a gente tem que pensar também nesse processo daqueles migrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX, num processo de escassez na Itália, num processo de quando eles colonizam, se tornam colonizadores aqui, que aprendem a comer, e num processo dessa nova mobilidade que eles se deparam com uma Itália contemporânea, moderna, em que a comida ela não necessariamente custa mais caro, né? Se você faz comida, se você vai no supermercado e aprende a fazer sua comida, mas você tem que se adequar às questões da oferta e da procura e dos custos, né? Então, comer não é só comer, né? Quando você faz todo esse diálogo, todo esse reprocessamento, todo esse novo aprendizado, você introduz alguns novos elementos na sua alimentação, você não tem acesso a outros, e você procura lutar para manter, por exemplo, aquela comida que te dá prazer, que te lembra a infância. Isto, às vezes, é um processo tenso, e, por exemplo, na tese da Diana, ela está vendo muito entre os colombianos aqui em Santa Maria, todo esse processo para poder manter o que eles consideram comida colombiana aqui. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu falei lá no início, né, o quanto a comida ela não é uma coisa menor nos temas das questões dos direitos humanos, porque ela entra dentro das discussões dos direitos humanos, da cultura como um grande direito humano, tanto universal, tanto quanto está lá nas regras da Unesco. Então, você ter acesso à soberania alimentar, você considerar que você está comendo aquilo que na tua cultura é considerado comida, e não comida que você não daria para um homem ou para uma mulher, ou que é comida de animal e não de gente, que é comida para um grupo e não para outro, você ter acesso a esse alimento que humanamente você considera comida, isso é muito importante, e isso é uma luta política, gente, e não é uma luta menor, né? E aí nós podemos falar tanto dessa questão da fome, né? Que às vezes é a fome mesmo que o migrante enfrenta porque ele não tem dinheiro para comprar comida, mas às vezes é aquela fome também de você se sentir um cidadão pleno em qualquer lugar do mundo, de você ter acesso aos alimentos. Por isso que os mercados étnicos em alguns países, eles já têm força, e algumas grandes redes de supermercados já têm também as suas partes de comida kosher, comida halal, comida étnica, né? E essas redes virtuais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles são muito importantes. Eu digo isso porque eu, por exemplo, a erva mate,
é uma coisa quando eu sou metária que às vezes eu não tenho, eu procuro. E daí dizem, não, lá naquele lugar você encontra erva mate argentina, você encontra, então há questões que te fazem, né? Você quer se sentir em casa, você quer ter aquela coisa que no teu dia a dia, às vezes, de migração tão sofrido, te dá prazer. E é um direito que se tem, né? E aí a gente tem que entender também as grandes lógicas dos mercados globais e dos outros mercados étnicos que vão se formando, né? Ao longo do tempo, muito também por reivindicações dos migrantes. Eu termino aqui, daí eu deixo para perguntas depois. Agradeço muito a Pamela, também é sempre uma alegria estar nos espaços que a Pamela está, que eu sei que são espaços muito especiais, né, politicamente muito especiais, e agradeço então a todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Catarina, pela importantíssima exposição. Que maravilha o modo como as falas dos nossos convidados, das nossas convidadas, se encontraram e se tramaram em múltiplas dimensões hoje. Eu quero registrar, ao final da fala da professora Maria Catarina, que infelizmente nós não vamos ter o nosso último convidado, o Bamba Touré, né, que é uma liderança entre a comunidade senegalesa aqui em Porto Alegre. O Bamba, infelizmente, teve um imprevisto, teve uma necessidade urgente de trabalho e se deslocou para outra cidade, não pôde estar conosco. Mas ele manda um abraço para todos e todas que estão presentes e ele também se disponibiliza a nós construirmos um novo encontro onde ele possa, então, estar e falar para todo mundo. Eu quero agradecer também a presença no YouTube de inúmeros espectadores e espectadoras. Na verdade, que não se restringem a isso, que participaram do chat online lá ao vivo, trazendo inúmeros elogios, elogiando muito as falas de todos e todas que estiveram aqui. A própria Diana Bolanhos, né, estudante de doutorado que foi citada aqui pela professora Maria Catarina, nos mandou um parabéns especial aqui, destacou a importância de eventos que tragam também os saberes imigrantes, né? Então, destaco aqui, obrigada, Diana, por estares conosco, e já te deixo a deixa de que serás convidada, com certeza, para integrar futuras programações nossas aqui. Nós temos também gente nos assistindo, inclusive desde Goiás, né? Temos imigrantes nos assistindo aqui também, então uma maravilha poder ter essa presença, que não está restrita então aqui à nossa sala, mas que está acontecendo também no YouTube. E eu gostaria então de chamar a Geide para fazer algumas considerações aqui com relação às falas. Geide, querida, podes abrir, por favor, a tua câmera e o teu microfone? Eu vou manter a minha câmera ligada e vou desligar meu microfone enquanto tu fazes as considerações. Pronto. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Pamela, pela abertura ali, a oportunidade de fala. Eu gostaria de comentar o impactante que fiquei ao visualizar as fotografias, tanto do Mackenzie quanto do Januário, de ver a presença tão forte de alguns alimentos que também compartilhamos na nossa cultura alimentar na Colômbia. Eu sou colombiana e eu moro aqui no Brasil há quase já 8 anos. E digamos que uma saudade muito grande que eu tenho sempre enquanto alimentação é justamente a banana da terra, que aqui é chamada de banana da terra. Tem outros nomes também, mas é um alimento que aqui, particularmente por ser sul do Brasil, é muito difícil de achar, bastante caro também. Eu morei algum tempo no Paraná e lá era mais fácil de conseguir, talvez pela proximidade com São Paulo e tal, mas é um alimento que fiquei assim muito impactada de ver a presença nos diferentes pratos compartilhados por eles,
nas diferentes preparações. A professora Maria Catarina nomeou ali o patacão, que é a banana da terra verde, frita, e tem um preparo ali bem diferencial. Eu até tenho preparado várias vezes para os colegas e todo mundo adora. Não tem como não errar com essa receita, porque é muito deliciosa. Mas assim, e as formas como são preparados os peixes também. Os molhos por cima do peixe inteiro, frito, cozido, a cor ali dos diferentes molhos, a presença das pimentas. Acho que essa a herança, né? A herança africana que todos temos na América Latina e que acompanha os jeitos de preparar as receitas, os ingredientes. Então, achei uma conexão bastante forte ali por conta dessas preparações. Se não tivermos mais perguntas, no final eu gostaria de dar um agradecimento, mas acho que é bom a gente compartilhar ali outros comentários. Muito obrigada, Geide, pela tua participação. Eu que te agradeço. Geide com presença fundamental aqui, organizando e tomando cuidado para que a nossa reunião hoje acontecesse da melhor forma. Muito obrigada, querida Geide, por todo o cuidado, atenção, carinho, gentileza com que tu promoveste essa organização, nos contataste a todos e todas e garantiste que isso acontecesse bem. Eu quero também fazer algumas considerações enquanto o pessoal vai se organizando para fazer alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer ainda antes de nós encerrarmos. Na verdade, queria fazer alguns comentários sobre o modo como as falas de vocês me tocaram. Quero agradecer muito, outra vez, Mariane, Januário, Marquince, Maria Catarina, Fabian, que conseguiu ficar só um pouquinho conosco, mas que também marcou presença, e também o Bamba, que não pode estar aqui, mas que vai estar numa futura conversa, pela disposição de estar aqui hoje em um momento que é final de semestre para a gente, né? É final de ano, está todo mundo trabalhando muito, está todo mundo sobrecarregado, e criar um tempinho para estar aqui hoje, falando sobre comida, falando sobre produção de bem viver, né? Eu espero que tenha sido também um modo de garantir mais saúde, né? De revitalizar quem está aqui presente, inclusive quem falou. Então, eu agradeço e espero que isso tenha acontecido. Queria marcar como muito interessante, aparecendo na fala da Mariane, aqueles mapas de registro da fome no mundo, né? O fato de países do norte global não registrarem fome me parece muito sintomático, que não registrar fome é um modo de construí-la como inexistente, né? Como um problema inexistente naquele lugar. Enquanto que na fala da professora Maria Catarina aparece uma dimensão importantíssima a ser considerada, que é o fato de que matar a fome é coisa que se faz com comida, e não necessariamente nesses espaços há a garantia de que os diversos grupos étnicos que compõem um território tenham acesso àquilo que consideram comida, né? Então, importante mencionar isso, importante a gente ter essa dimensão bem presente. Outra coisa que eu já mencionei, mas que agora eu gostaria de fazer um gancho mais denso, já nos conduzindo para o final, é a fala do Severino, né? Da vida como coisas que não. E do fato de que a gente precisa, isso metodologicamente, né? Para quem faz pesquisa, para quem está nos assistindo e faz pesquisa, mas para quem não faz pesquisa, para quem está fora da universidade, como um jeito de viver a vida, é preciso também ver as coisas que sim, né? É preciso saber olhar para esses fluxos de deslocamento também como fluxos movidos pela necessidade de revigorar a vida, né? O deslocamento não só como um problema que precisa ser estabilizado, como um dilema dos estados nacionais que recebem os imigrantes, mas também, do ponto de vista micro, de quem se desloca, como disposição vital para experimentar a vida em outros espaços, né? No Haiti tem um ditado popular muito interessante nesse sentido, que talvez a gente possa traduzir aqui como pedra que rola não cria limo, né?
A Rebeca Bernard, minha orientanda, minha co-orientanda no mestrado em Sociologia, sempre faz referência a esse ditado popular. E ele mostra de maneira muito vigorosa essa potência que é caminhar, né? Que é se deslocar como modo de estar bem vivo, de se manter vivo no mundo. Eu lembro do dia em que uma estudante imigrante, né, negra, levou comida para compartilhar no campus do Vale. E eu quero trazer essa experiência para vocês, para falar sobre algumas coisas essenciais. Eu lembro da surpresa, do espanto que aquele gesto causou. Era como se até se pudesse aceitar que aquela imigrante negra fosse recebida como estudante da universidade, mas que ela levasse comida para compartilhar de graça com os brasileiros, aí já era demais, né? Naquele momento, uma servidora da universidade se aproximou da gente, né, do núcleo que comia, então, da comida ofertada por essa estudante, e insistiu muito em pagar por aquele prato de comida, né, que a estudante oferecia. E essa estudante, insistentemente, dizia que não. Ela dizia, não me dê esse desgosto, senhora. Aceite a comida que eu lhe dou como graça. Então, a retribuição que essa estudante promovia para a universidade naquele momento, né? É muito importante perceber nessa história como essa estudante, né, imigrante, queria construir com a universidade uma relação de mais horizontalidade ali, em que ela não só receberia, mas também daria, né? E essa servidora, ainda que com a maior boa vontade, estava impedindo que acontecesse essa relação de mais horizontalidade, estava mantendo a relação de verticalidade e de assimetria, né? Isso se confirma com a fala final daquela servidora, que perguntou, então, para essa estudante, imigrante negra, se ela conhecia fulana de tal, né? Uma outra imigrante do mesmo país, que estaria residindo em Porto Alegre. Aí essa estudante perguntou, ela também estuda na URGS? E a servidora ficou muito surpresa com aquela pergunta. E respondeu, não, ela é faxineira no meu prédio. É importante trazer esse exemplo não para desvalorizar o trabalho de uma imigrante que aqui encontrou na faxina o seu modo de subsistência, mas para mostrar esse mecanismo persistente de produção de estereótipos, né? Que homogeneiza todos os imigrantes negros, que bloqueia a sua singularidade e que não deixa a sua potência aparecer, né? Importante falar isso também, porque nas falas, tanto de Januário quanto do Marquinhos, essa potência apareceu de modo muito vigoroso, né? O modo como as histórias de vida, as memórias com relação à comida, a face do sagrado, né, da comida aparecem aqui, o modo como a comida brasileira vai se misturando com a comida dos seus países de origem, vai resultando em outra coisa, né? O molho sem vergonha que o Januário preparou para o churrasco, que eu achei sensacional, já estou louca para provar. O jeito haitiano de preparar outro tipo de comida, que vem com a fala do Marquinhos, tudo isso vai nos mostrando como a chegada, né, desses imigrantes oxigena a cultura, né, promove esse espaço potente de troca e de construção da vida. E eu queria que a gente terminasse lembrando dessa dimensão, deixando essa dimensão bem viva, né? A gente está num período de pandemia em que a comida também serve para sustentar a saúde, né? Comer bem, comer faz parte do bem viver, né? E o bem viver é hoje o maior responsável por nos manter com saúde, né? Tá na fala dos especialistas, a gente precisa alimentar a nossa imunidade. E é essencial ver, então, essa dimensão que falar sobre comida nos traz. Comida, migração e bem viver. Então, eu termino agradecendo muito, outra vez, todos que estiveram aqui. E eu peço que, já que nós estamos nos encaminhando para o final, todo o Marquinhos, o Januário, a professora Maria Catarina e a Mari abram suas câmeras, né, para a gente registrar todo mundo com as câmeras ligadas. E aí a Geide já vai fazer o encerramento. Então, por favor, professora Maria Catarina, Marquinhos,
Januário, podem ligar as câmeras. Mari, para ver todos os rostos aqui. Coisa boa, tirar uma foto aqui para marcar esse encontro bonito e agradecer mais uma vez o tanto que cada um, cada uma trouxe para essa roda de conversa. Né? Agradecer todos os ensinamentos aqui. Só falta o Januário. Geide, tu queres ir falando enquanto o Januário abre a câmera dele? Tá bem. Em nome do Círculo de Referência, da coordenadora e de todas as envolvidas no grupo de trabalho, gostaríamos de agradecer a parceria ao NEPEMIGRA por esses trabalhos conjuntos e por trazer essas temáticas muito valiosas, ricas e necessárias para trabalhar junto com o Asan Círculo. Essa temática hoje muito sensível e que nos aproxima cada vez mais para entender as realidades de muitos, né, desse sul global que está migrando pelo mundo todo, a partir das falas dos nossos colegas e companheiros haitianos, angolanos, mas também que me lembra de quantas pessoas que estão ali, que são colombianas, venezuelanas, e que, em certa medida, esse trabalho que faz o Asan Círculo e o NEPEMIGRA nos ajudam a estender laços e a entender melhor essas realidades para tomar ações, né, que possam contribuir e levar a um fato esse bom viver para todas as pessoas que saem dos seus países de origem. Então, agradecemos muito por essa parceria e é muito vital para conseguirmos esse fortalecimento em prol do Sul global. Muito obrigado. Lembrando que podem registrar a sua presença hoje até a meia-noite, tá? Não esqueçam de registrar a sua presença. Muito obrigada, pessoal. Boa semana, bom restante de semana para vocês, todos e todas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado a todos. Até mais. Um bom dia para vocês.